Olá pessoal, eu sou a Renata Leone e este é o canal Historiando pelo Mundo. Neste vídeo nós vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil. Aliás, um período tenebroso da nossa história que durou 21 anos. Na verdade ia durar somente 4, mas durou 21 anos e nós tivemos nesse período 5 presidentes. Eu vou pegar carona no filme que estreou e que está fazendo super sucesso e que provavelmente até vai ser o representante do Brasil no Oscar, que é o filme Ainda Estou Aqui, que conta a história do sumiço, né, desaparecimento do deputado, engenheiro Rubens Paiva. E na verdade o filme ele vai focar a esposa, a Eunice, né, que o período terrível que ela passou com o desaparecimento de seu marido, que foi um desaparecimento causado pelos militares. Uma história terrível, que eu aconselho todo mundo a assistir pra gente poder perceber que não tem como voltar, não dá pra voltar a esse período tenebroso. Foi um período terrível da história e neste vídeo a gente vai entender por que ditadura nunca mais. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Lembrar como é que começou todo esse período terrível e assim, vou fazer um link para o último vídeo que eu fiz, que foi a parte democrática do Brasil, né? O último vídeo eu falo do período em que o Getúlio Vargas governa democraticamente e os seus sucessores pós Getúlio Vargas. O governo do Jânio Quadros foi o grande, né? Toda confusão que aconteceu no governo do Jânio Quadros foi a grande causa do golpe militar. Então, recordando, o Jânio Quadros foi eleito e foi eleito um grande número de pessoas. E aí, depois de 9 meses, ele resolve renunciar porque ele fala que tem a pressão de forças externas e tudo mais. Na verdade, como eu tinha falado no vídeo, nesse período todo, junto com a Guerra Fria, né? Então, o que estava acontecendo na Guerra Fria? A influência Estados Unidos e União Soviética estavam tentando ter a sua influência pelo mundo todo. Então, o Brasil foi palco da influência da manipulação dos americanos, que eles queriam controlar todo o seu continente, ainda mais com o acontecimento da Revolução Cubana. O medo de que se espalhasse o comunismo pelo continente americano era, assim, um alerta extremamente vermelho para os americanos. Então, eles tinham que controlar todos os governos, então teve uma influência muito grande aqui dos americanos. Os americanos em conluio com os militares. Obviamente, para você ter um golpe, qualquer tipo de golpe, você precisa ter os militares do seu lado. Um golpe sem uma força maior, e a força maior vem da força das armas, da força militar. Então, assim, foi crescendo um sentimento ao que a gente fala contra o comunismo também aqui no Brasil. E aí todas as ideias que pudessem estar voltadas para um lado comunista, um lado de esquerda e tudo mais, era visto pelos militares com o apoio da elite como algo, né, que a gente fala ameaçador. E aí o que acontece? Quando o Jânio Quadros renuncia, quem era o seu vice? O João Goulart. Naquela época, presidente e vice-presidente eles eram eleitos separadamente, então era uma coisa assim até meio incoerente, porque o Jânio Quadros um candidato extremamente conservador, né, que até ele foi um candidato apoiado pelo Carlos Lacerda. Lembra do Carlos Lacerda, aquele cara que perseguiu Getúlio Vargas, que ele é extremamente conservador. E o vice-presidente foi eleito o Jango, que era do Partido Social Democrata, mais de esquerda e tudo mais. Quando o Jânio Quadros renuncia, já naquele momento já poderia ter acontecido um golpe, porque o Jango foi proibido de governar. O Jango nem estava no Brasil, o Jango estava na China. E aí são 3 anos terríveis em que o Jango é proibido de governar. Foi feito um movimento no Congresso para que ele governasse de uma maneira parlamentar, ou seja, ele não tivesse o poder presidencial como sempre foi, e aí somente o Congresso governaria. Mas aí depois, com o movimento, com o apoio de alguns ilustres nomes, e no caso eu vou destacar o Leonel Brizola, o Jango conseguiu então assumir, né, efetivamente em 1963 e governar como presidente. E foi aí que ele começou a fazer um monte de medidas mais voltadas para o povo, né, voltadas para o pensamento de esquerda. Então ele começou com essas ideias da reforma agrária e outras coisas que começaram então de vez. Foi a gota d'água.
tá? Para que os militares se movimentassem com o apoio da elite e dos Estados Unidos, que então acontecesse o golpe militar. Para isso, tiveram o quê? Movimentos e uniões, né? Então, a CIA, a CIA a gente sabe que é a inteligência americana. Então, forneceu dinheiro para a criação de dois institutos que a gente fala, né? Duas organizações. Então, o Instituto Brasileiro em Ação à Democracia, Brasileiro de Ação Democrática, que democrática não tinha nada, e o Instituto de Pesquisas de Estudos Sociais. Essas duas organizações eram financiadas pelos Estados Unidos e eram compostas pela elite, tá? Então nada mais era do que uma organização que estava já planejando como derrubar o Jango e como dar o golpe militar. E com essas duas organizações concretizadas, o auge foi quando o Jango faz o seu anúncio, né? Ele faz um grande comício ali no Rio de Janeiro, em março, né, onde ele ia anunciar a reforma de base, ou seja, toda essa reforma que englobava também a reforma agrária. Em São Paulo, 500 mil pessoas saíram para a marcha Família com Deus pela Liberdade. Nome mais, assim, evidente e impossível, porque sempre colocando Deus no meio, né, os conservadores. E aí essa marcha era a resposta ao comício do Jango e a resposta que a gente fala de que uma boa parte, que a gente fala, não uma boa parte, mas a elite toda e os conservadores estavam contra o Jango. Então, o golpe no Brasil foi um golpe militar, civil-militar, porque teve apoio de alguma parte, né, da população, essa parte conservadora, que tinha aquela alerta vermelho com o comunismo e tudo mais. E aí, então, teve essa marcha conservadora, e tudo estava dando margem para que acontecesse o golpe militar. E foi então que aconteceu, porque o Jango acabou ficando isolado, ninguém apoiou o Jango. Nem os antigos partidários dele perceberam que a situação não estava ficando muito boa e eles acabaram abandonando o Jango sozinho no barco, e o barco afundou. Porque então no dia 31 de março para o dia 1º de abril, então teve o quê? O que a gente chama do golpe militar. Para os adeptos, né, do golpe dos militares, eles falam que foi uma revolução. Mas depois de tantos anos passando, os historiadores, todo mundo tem um consenso de falar que foi um golpe sim, porque eles tiraram o Jango do poder à força, e a força usada através dos militares. Data 31 de março de 1964, Humberto Castelo Branco foi então nomeado o primeiro presidente da era militar do Brasil. Importante ressaltar, quando ele assume o Castelo Branco, a promessa é que essa fase seria uma fase pequena, de 4 anos no máximo, em que eles iriam organizar o país para que voltassem a ter o quê? As eleições que a gente fala diretas, as eleições democráticas, e que o povo voltasse a escolher o seu presidente. Só que isso não aconteceu. A partir do momento que os militares tomaram o poder, eles ficaram durante 21 anos no poder. Então, uma coisa que seriam 4 anos, acabaram se tornando 21 anos. Então, foram 21 anos desse período tenebroso em que o Brasil passou. No começo, eles foram até soft, tá? Porque, afinal de contas, quando você tem uma ditadura, você tem um controle de tudo, e você, a partir do momento que tem uma força maior, toda aquela sua liberdade que você tem de expressão e tudo mais, vai por terra. Então, assim, a partir do momento que tiram a sua liberdade de voto, já não é uma coisa legal. Então, assume um presidente, que talvez a maioria das pessoas não quisessem, toma o poder e começa a controlar o Brasil. Os presidentes da fase militar governaram através de atos institucionais. Afinal de contas, não tinha mais aprovação de lei, de nada no Congresso. Então, o ato institucional nada mais era do que uma força, né, do que um remédio jurídico em que todos os dizeres e todas as determinações desse presidente iriam ser decretadas para que o Brasil todo cumprisse. E o Brasil passou então por 5 presidentes nessa fase, né, da ditadura militar.
Importante ressaltar que eu até já tinha falado sobre esse assunto em relação ao totalitarismo, quando a gente teve aula de totalitarismo, em relação à ditadura, porque são parecidos, né? Controle de tudo, controle das pessoas, censura, perseguição aos inimigos e tudo mais. Você não tem mais a liberdade, tanto numa totalitarismo quanto numa ditadura. A diferença seria que no totalitarismo tem um líder só carismático, e esse líder fica durante o período todo. Então, como a gente viu com Hitler, como a gente viu com Mussolini, como a gente viu com Stalin. E assim, aqui na América a gente fala que teve um governo muito totalitário, que não foi o mesmo molde do Brasil, que foi o do Pinochet no Chile, que foi só o Pinochet que governou durante toda a ditadura militar. Aqui no Brasil, era como se eles fingissem que as coisas estavam normais. Porque a partir do momento que você tinha uma sucessão de presidentes a cada 4 anos, para as pessoas, beleza, tá mudando, então até que tem uma democracia. Só que não, gente, porque não tinha um voto direto, era um voto indireto. Eram eles mesmos que escolhiam o próximo presidente a governar na ditadura militar. Então, essa era a diferença para o totalitarismo, porque tiveram o quê? 5 diferentes figuras que governaram o Brasil de modo indireto, sem o povo escolher, fingindo uma certa normalidade. Mas a truculência, a censura, né, a opressão, essa foi durante os 5 anos. E nós tivemos fases um pouco piores dessa truculência, então a gente vai ver que vai caminhar para uma fase mais negra, né, e depois com o final, com o último presidente, com o Figueiredo, que ele vai começar a reabrir. E aí vai ter a fase da redemocratização. Nós tivemos, então, o primeiro foi Humberto Castelo Branco, que governou de 1964 a 1967. Depois a gente teve o Arthur Costa e Silva, que governou de 1967 a 1969. A mais violenta foi de 1969 a 1974, com o Emílio Médici. Essa fase foi a grande fase repressora, foi a fase do AI-5, foi a fase em que perseguições e mortes aconteceram aqui no Brasil a todo vapor, tá? Foi um período terrível, muito, muito, muito terrível, e é nesse período que se encaixa o filme Ainda Estou Aqui. Foi quando o Rubens Paiva desapareceu. O Geisel governou de 1974 a 1979, e depois dele veio então o João Figueiredo, governou até 1985, quando teve então a redemocratização do Brasil, que teve então a escolha do Tancredo Neves como presidente, tá? Então o Figueiredo vai ser vai ser o presidente que vai dar início à redemocratização do Brasil. Não que ele quisesse, tá, gente? Não é porque ele quer, é porque já estava uma pressão muito grande. Com todos os acontecimentos durante esses anos todos, obviamente as pessoas foram ficando o quê? Tarimbadas e foram começando a lutar pelos seus direitos. Porque, gente, é importante ressaltar, essa fase é uma fase de exceção. O que é uma fase de exceção? Você não tem mais os seus direitos, você só tem deveres, tá? Assim, a gente continua não tendo quase direito, porque a gente paga os nossos impostos e a gente não tem nada em troca. Mas lá você não tinha os seus direitos, o direito de ir e vir, o direito de viver normalmente, tranquilamente. As pessoas que pedem a volta da ditadura, acho que elas não têm noção do que elas estão falando. Você imagina viver numa fase em que você não poderia estar agora gravando um vídeo, você não poderia estar manifestando a sua ideia com essas redes sociais todas bombando. Naquela época nem tinha isso, obviamente, eram as coisas muito mais tranquilas e você não sabia muito as coisas de onde vinham. Mas imagina se a gente estivesse agora vivendo uma ditadura e você não pudesse publicar o que você quisesse no seu próprio Instagram. Ninguém parou para pensar isso. As pessoas que pedem isso de volta só falam de segurança, só falam que a economia ia muito bem. E a gente vai ver agora que a economia foi uma farsa de que ela ia bem, né? Então, assim, a liberdade acima de tudo, gente. A liberdade que os nossos queridos iluministas tanto lutaram contra, né? E que acabou desencadeando a Revolução Francesa. É isso que a gente tem que ter em mente. A gente só tem que ter uma organização, mas tem que ter liberdade. Eles justificavam as perseguições, né? Porque falava que as pessoas que não seguiam a doutrina da segurança nacional eram pessoas que ameaçavam a segurança nacional. Então, assim, virou uma paranoia. Qualquer pessoa que era contra ou então que se manifestava contra já era considerada terrorista e tudo mais. Então, foi jogado todo mundo num balaio só, tá?
Se você, aquela coisa de você ter livros que eram persuasivos, livros contraventores, se você tivesse um pensamento um pouco mais aberto, qualquer jornalista, qualquer pessoa assim, porque não foram pessoas até jornalistas que foram perseguidos, pessoas que foram deputados na fase que a gente fala da democratização. No próprio filme vai mostrar do Rubens Paiva. O Rubens Paiva foi um cara que no governo do Jango, ele era amigo do Jango, ele lutou contra esse instituto de pesquisa de estudos sociais. Ele estava fazendo uma CPI contra esse instituto de pesquisa, tentando provar que esse instituto de pesquisa era algo arbitrário. Então, assim, obviamente demorou um pouco, mas passou um tempo, eles foram se vingar dessas pessoas, tanto que muitos foram exilados. O Jango foi exilado e outras pessoas que foram da fase democrática também foram exilados. Assim, o Juscelino Kubitschek acaba morrendo durante a ditadura militar. Tem aí uma teoria da conspiração que falam que mataram o Juscelino Kubitschek. Então, assim, você respirar contra já era perseguido. E aí que a gente vai ver, os militares começaram, então... Isso não foi só no Brasil. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que essa repressão foi em todos os países da América Latina para poder manter esta truculência, essa ditadura, com o aval dos Estados Unidos. Então é uma ironia, é o país mais democrático do mundo, né? Manipulando e fomentando que os países da América Latina fossem ditaduras e não tivessem a sua liberdade. O país da maior liberdade do mundo, que é os Estados Unidos, ele fazia isso com os países aqui da América Latina, tirando a liberdade das pessoas, gente. Isso não é importante vocês entenderem isso. A gente teve a ditadura do Chile e da Argentina, foram as mais cruéis. Por quê? Porque lá o povo saiu muito mais às ruas, né? Colocou mais a cara a tapa. Mas de qualquer forma, todas as ditaduras aqui foram terríveis. Aqui no Brasil, mais de 200 mil pessoas foram mortas ou desaparecidas. O Rubens Paiva não foi encontrado até hoje. Demorou 25 anos para que ele tivesse uma certidão de óbito, porque ele desapareceu simplesmente. Um dia foram buscá-lo na casa dele, e o filme mostra bem assim a vida, que ele tinha uma vida feliz com a família. Ele era um cara de família, sabe, uma pessoa comum, como se o seu pai tivesse sido levado pelos militares. Então ele sai um dia, desaparece. Os caras que estavam lá com a esposa, com a Eunice, falam que ele vai voltar a qualquer momento. Ela mesma foi presa, ficou 8 dias presa, tá? Tendo que denunciar outras pessoas, porque o Rubens Paiva estava ajudando as pessoas que estavam sendo exiladas, mandava dinheiro para ajudar as pessoas e tudo mais. E aí aconteceu que ele foi torturado, tá? No final das contas, depois os militares acabaram confessando que ele foi torturado. E talvez ele começou a passar mal no carro, não estava conseguindo respirar. E aí quando ele chegou na prisão, ele tava sem roupa nem nada, ficou completamente largado lá na cela. Ainda veio um médico e avisou, vamos tirá-lo daqui e levá-lo para o hospital. Aí os militares falaram, não, ele vai continuar aqui porque a gente precisa fazer a arguição, precisa fazer continuar fazendo os questionamentos. Ele acaba morrendo. O corpo dele foi jogado, né, de cima para o mar do avião, e ele desapareceu, tá? Então isso foi um caso terrível que marcou, além de vários outros casos que a gente depois pode pegar um dia. Os militares governaram dessa maneira truculenta através desses atos institucionais. Era muito mais fácil você ter uma medida legal como essa, que era um ato institucional, que você fazia o que você queria, porque essa foi a verdade. Durante o governo militar tiveram 19 atos institucionais. O mais famoso é o AI-5, que foi o ato mais truculento, tá? Que trouxe a repressão mais forte, porque através dos atos eles tiravam os direitos e deveres de todo mundo, controlavam os estados e as prefeituras, caçavam os direitos das pessoas. Então, por exemplo, você não estava fazendo nada, de repente chegava um cara, caçava o seu direito de existir ou de exercer a sua profissão, advogados e tudo mais. A parte legislativa não acontecia da maneira normal, que você fala de um processo normal seguir até o Supremo e tudo mais. Não existia mais isso, tá? Então, uma pessoa desaparecia, uma pessoa era presa, para você conseguir libertar era praticamente impossível. O habeas corpus não tinha mais funcionamento e utilidade naquela época. Tá? Porque o que é o habeas corpus? Aquela medida de você libertar uma pessoa. A pessoa desaparecia simplesmente.
E o ato institucional justificava esse desaparecimento. Então, gente, era difícil viver nessa época. Você quer que volte isso? É eu que me pergunto sempre, sabe? A falta de liberdade. Você, de repente, está vivendo e você para de ter a sua liberdade, você para de ter seus direitos porque vem um ato maior lá do governo que fala que você não pode ter mais. Então, assim que foi. Os 21 anos da ditadura foram governados dessa maneira, com os atos institucionais. O mais famoso foi o AI-5. O institucional número 5 foi decretado em 13 de dezembro de 1968, ainda no governo de Arthur Costa e Silva. Foi no finalzinho do governo dele. Esse ato durou 10 anos, tá? Foram 10 anos tenebrosos desse ato. Por que a gente fala que foi o ato mais tenebroso? Porque foi quando fechou de vez, tá? Então, se ainda fingia que tivesse algum tipo de movimento nas parte legislativa, que é a que eu falo, das leis, ou até da parte judiciária, o ato número 5, o AI-5, ele veio fechar de vez tudo. A repressão ficou muito mais forte. Isso porque, no começo, gente, as manifestações da população foram manifestações, assim, mais pacíficas. Tinha uma ala contra o governo militar que era mais pacífica, que queria fazer uma manifestação sem pegar em armas, sem partir para a violência, tá? Só que essa manifestação não estava dando certo. E aí teve a ala mais radical, que, como aconteceu em outros países também daqui na América Latina, queriam partir, já que foi numa violência que eles tomaram o poder, e eles estavam sofrendo a violência, eles queriam na violência também tirar os militares do poder. E foi por causa desses atos mais violentos, então, que teve essa repressão e esse fechamento do governo de vez com o AI-5. E aí as coisas ficaram completamente assim arbitrárias, que foi o momento então das grandes perseguições. Foi quando então o Rubens Paiva desapareceu e outros tantos morreram. O Vladimir Herzog, que foi um jornalista famosíssimo que morreu enforcado. Só que os militares assim não se responsabilizavam por nada. A pessoa desaparecia e simplesmente acabava. O filme Ainda Estou Aqui vai mostrar a luta da Eunice, né, com seus 5 filhos para criar. A vida dela se transforma totalmente. Eles moravam no Rio, tiveram que voltar para São Paulo. Não tinha... Gente, quando você não tem uma certidão de óbito, você não consegue movimentar o dinheiro. Então, ela tinha conta conjunta com o marido, mas ela não podia movimentar o dinheiro sem a assinatura dele. Então, vocês imaginam isso, tá? Você não tem uma certidão de óbito porque o cara desapareceu. A vida dela se transformou completamente e ela não sabia que o marido estava fazendo essas coisas, envolvido nisso, então a vida dela se transforma, ela volta a estudar. O filme é belíssimo, gente, e o filme mostra como pessoas comuns sofreram nessa época da ditadura militar. Quando você ouve uma pessoa a favor da ditadura militar defender, fala que todo mundo era o quê? Arruaceiro, contraventor, bandido, terrorista e tudo mais, quem era contra. Mas não, as pessoas que eram contra, as pessoas só eram a favor da liberdade. E é isso, as pessoas lutavam pela liberdade ou ajudavam outras que estavam sofrendo repressão, como foi o caso do Rubens Paiva. Então, ditadura, mais uma vez, vou falar em cada trecho deste vídeo, ditadura nunca mais. Eu disse, o AI-5 começou a buscar coisa lá para trás, então foi atrás de pessoas que lutaram ou que estiveram do lado do Jango ou do pessoal de esquerda na época da democracia do Brasil. Então, artistas que se manifestavam, porque você não podia fazer uma música assim, que falasse contra o governo, você não podia se manifestar através de nenhum ato, nem de jornal, nem de televisão, nem tudo mais, tá? Então, artistas que faziam músicas, que na sua música eles falavam o seu temor, o seu medo, eles eram perseguidos. Então, Caetano Veloso, Gil, o Geraldo Vandré, que famoso daquela música, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Então, o Geraldo Vandré foi torturado, tá? Muitos artistas foram exilados, não foi nesse período que o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, como exemplo, foram morar em Londres, né? Até o Caetano grava aquela música London, London, e até o filme Eu Ainda Estou Aqui mostra, né, que tinha uns amigos do Rubens Paiva que tinha uma editora, que era uma editora que foi considerada também contraventora, ele já meio que prevenindo que podia acontecer alguma coisa, ele mesmo foi embora e foi para Londres, tá? E ele ainda fala pro Rubens Paiva,
dá um tempo, vem pra cá com a gente, vamos esperar as coisas acalmarem. E o Rubens Paiva sempre acreditando que nada ia acontecer e tudo mais, e infelizmente aconteceu. Então por isso que o filme é muito tocante, tá? Então foi uma fase que muitos artistas foram perseguidos, músicas foram feitas, o Chico Buarque, aquela música Cálice, Afasta de Mim Esse Cálice, essa música é famosíssima, essa música representa o quê? É o cálice do sangue que Jesus, né, o cálice que ele fala, ele faz essa alusão, essa metáfora, o cálice do sangue, que é o cálice de você ficar calado, de você não poder falar, porque é um período de censura que você não pode falar. Entendeu, gente? Então, esse período, apesar da repressão, foi um período riquíssimo de músicas, assim, poéticas, maravilhosas, nesse sentido, a coisa boa que a gente pode tirar, e que a gente consegue, através de metáforas, eles faziam as músicas para poder fazer a sua repressão contra o governo. Então, peças de teatro foram proibidas, novelas foram proibidas, tudo era controlado, tudo... Gente, você acha que é legal viver assim, sendo controlado? É fácil falar, né, quando você... passou por um período que nem muitos dos nossos pais, dos nossos avós, porque assim, a população básica mesmo, ela não sofreu essa censura, porque ela tinha a vida dela normal, trabalhava e voltava. Agora, pessoas da classe artística ou pessoas jornalistas e tudo mais que manifestavam alguma coisa, eles eram perseguidos porque não podia ser contra o que estava acontecendo. Então, às vezes, a pessoa comum que viveu, claro, ela sabia que tinha, não podia... ouvir ou ver o que ela quisesse, tá? Mas ela estava tendo o dia a dia dela do trabalho, achando que as coisas estavam indo bem, porque o próprio governo, como não tinha... Porque entenda isso, gente, como tinha censura, a gente não podia, os jornais não podiam apontar o dedo nas corrupções que estavam acontecendo. Isso é uma maneira também muito boa de governar, porque as pessoas governam sem saber os erros que estão sendo cometidos. Então, para a população, as coisas estavam bem. Tinha aquela propaganda de que o governo estava indo muito bem, mas na verdade não estava. E essa parte que não estava não podia ser publicada, não podia ser colocada em jornais e revistas. Então você vivia uma ilusão. Então muita gente que vem a favor, é uma ilusão que ela viveu num período em que as coisas aconteceram sem ela saber o que realmente estava acontecendo. É como se você estivesse cego dentro de uma caverna. O mundo acontecendo lá fora, você tendo a sua vidinha e você não sabe realmente o que está acontecendo e você está sendo manipulado todos os dias. É legal viver assim? É isso que eu falo para vocês, dos 21 anos que nós tivemos de ditadura no Brasil. O Constitucional, então, acabou sendo decretado no final de 1968, porque teve, então, as pessoas começaram a se manifestar mais, tá? E aí teve, a gente fala que o 1968 tem até um livro, que é o ano que não acabou, porque foi um ano em que os estudantes também começaram a se manifestar com o lema "é proibido proibir", tá? É proibido me proibir de viver, de ser quem eu sou. E aí isso tudo, mas alguns atos que começaram a acontecer violentos, geraram e causaram essa situação de ser decretado o ato institucional número 5, que foi o AI-5. Então, assim, é muito parecido com outras coisas que aconteceram também simultaneamente na América Latina, os momentos mais também repressivos. E a gente não pode parar de destacar também a influência de países, por exemplo, o próprio Estados Unidos vivendo democraticamente com a sua liberdade de expressão, que a gente fala, que veio coincidir com a Guerra do Vietnã, em que os estudantes saíram nas ruas. O fato dos estudantes, eu vou encaixar agora aqui os movimentos estudantis que tiveram. Tiveram movimentos importantes. Na Inglaterra, o punk, tá? Os hips. E por que eu tô colocando isso agora nesse momento? Porque os estudantes, o jovem começou a falar: quem sou eu na sociedade? Eu preciso ser alguém na sociedade. Era só uma pessoa que tinha que crescer e trabalhar e tudo mais. Mas e a vontade de um estudante, a vontade de um adolescente, estudante e tudo mais? Os estudantes começaram a pensar: eu também quero ter as minhas vontades realizadas. E principalmente, não ser controlado pelo governo. O movimento punk na Inglaterra era um ato contra o controle dos jovens, né? De ser controlado pelos pais, ser controlado pelo governo. Nos Estados Unidos a gente viu que muitos dos jovens saíram contra a Guerra do Vietnã porque eram eles que estavam indo lá morrer, né? E o governo fingia que estava tudo bem, que os Estados Unidos estava ganhando, só que não, gente, os Estados Unidos não estava ganhando, a guerra estava sendo algo maçante, com mortes para todos os lados. Então, e aí isso influencia o resto do mundo, porque aí os artistas aqui no Brasil, os escritores e tudo mais também vão se influenciar por esse movimento. Então, se aqui nós estamos sendo reprimidos, vamos lutar contra essa repressão.
tá? O movimento punk foi era um movimento agressivo, um movimento que mostrava que você tinha que, através da violência, você tinha que acabar com tudo, quebrar e tudo mais. O movimento hippie já era da paz e amor, né? O pessoal lá, tudo bem, ai, vamos rezar pela paz mundial e tal. Então foram movimentos importantes que a gente fala de contracultura. Movimentos em que os jovens demonstraram a sua vontade. E isso veio coincidir com o fato da gente estar vivendo uma ditadura aqui no Brasil também, tá? Então a gente encaixa isso dentro do período em que nós aqui no Brasil estávamos passando. Foi um período de repressão total. Perceberem como a ditadura foi forte no Brasil e foi rígida. Lembra do Carlos Lacerda? Então, o próprio Carlos Lacerda, que antes mesmo do golpe apoiava, estava do lado dos militares dos Estados Unidos, porque ele sempre quis ser presidente, né? Então, assim, quando ele viu que não ia ter possibilidade mais de ter o quê? Uma eleição direta e tudo mais, ele foi um dos primeiros ele foi preso até. Ele foi junto com o Juscelino e tudo mais, ele foi um dos primeiros a formar uma frente ampla, que a gente fala, para tentar acabar com o golpe. Então teve a união, imagina, nesse lado acaba se unindo o Carlos Lacerda com o Juscelino, com o Jango, para poder lutar contra algo que o próprio Carlos Lacerda apoiou lá atrás. Só que, na verdade, o Carlos Lacerda não pensou que ia chegar a esse ponto. Ele acreditou quando os militares falaram que ia ficar só 4 anos. Então, todos eles foram perseguidos depois com o AI-5. O Congresso Nacional foi fechado com o AI-5, tá? Então, é o que eu falei, o governo era só de uma truculência. Então, comparado com os outros governos totalitários e tudo mais, sempre ressaltando as diferenças com o fato de que se fingia que tinha uma democratização por ter a mudança dos presidentes. Mas o povo não tinha direito a nada. A armada que a gente fala desse período vai ser encabeçada pelo Carlos Marighella, tá? Carlos Lamarca. Por quê? Porque tem gente que cansou de ficar esperando, viu que não ia mudar nada, viu que não ia abrir nada, eles resolveram partir para tal da guerrilha. E essa guerrilha armada foi uma guerrilha influenciada, obviamente, por outros movimentos aqui da América Latina. Foi através da guerrilha armada que teve a Revolução Cubana, né? Que foi encabeçada lá com todo o apoio e toda a revolução que, na verdade, foi liderada pelo Che Guevara. O Che Guevara acabou indo para Cuba, quando a gente viu, né, da Revolução Cubana e tudo mais, se aliando a Fidel Castro, mas a influência do Che Guevara para o resto dos países aqui da América Latina em relação à guerrilha foi muito importante. Então, começaram a ter atentados para poder chamar a atenção do governo, chamar a atenção da população e do mundo até para o que estava acontecendo no Brasil, para ver se alguém apoiasse, alguém desse algum apoio para que voltasse a democracia aqui. Então, e afim, acabou sendo que a guerrilha armada acabou fazendo com que fechasse mais, né? Porque a desculpa então do governo é porque estava tendo violência, então a gente tem que reprimir a violência, porque isso era contra a segurança nacional. Só que como é que você vai sair de uma situação dessa, em que você está completamente sem ação, sem direitos e sem nada, né? Então, por isso que eu falo, teve os dois lados, o lado mais pacífico, o lado mais agressivo, e o lado mais da guerrilha acabou provocando essa truculência ainda maior. Aí o que aconteceu? Muitas coisas foram acontecendo e, de certa maneira, sempre tinha alguém corajoso que vinha e colocava a cara a tapa para falar as coisas que estavam acontecendo. Então, depois desse período aí, até 1978, que foi quando durou o AI-5, começou uma fase de redemocratização. Mas os militares queriam fazer de uma maneira que continuasse sendo controlado. Era uma redemocratização, dar uma calmada aí nessas perseguições, mas continuar controlando a população. A corrupção começou, então, a ser, de certa maneira, mostrada. Claro que agora mais a gente sabe o que aconteceu, porque os dados eram manipulados. O Delfim Neto, esse cara que acabou de morrer há pouco tempo aí, que foi um demônio, né, falando português claro, ministro da Economia por um bom tempo aqui, nomeado pelos ditadores, pelos militares, ele fingia, na verdade, ele forjava dados, tá? Então, ele forjava dados que faziam com que, de acordo com o que estava dando na economia, PIB e tudo mais, o salário mínimo sendo baseado em cima desses dados. Os dados eram falsos, eram dados que faziam com que o salário mínimo caísse para baixo ainda mais. E o povo era manipulado dessa maneira.
De certa maneira, a própria elite que começou a apoiar, que apoiava os militares, começou a perceber também que a economia estava muito ruim no Brasil e a corrupção rolando solta. Então, aos poucos, as coisas os militares também começaram a perder o seu apoio, tá? E nessa fase de redemocratização, tinha uma parte dos militares que queriam abrir de vez, outra parte queria continuar com o controle. Também então, teve um choque entre os militares. Então, as coisas acabam acontecendo da ruína. Só que demorou muito para isso, né? Mas o primeiro que a gente fala, a vitória da redemocratização foi o quê? Foi o fim do AI-5, então eles conseguiram acabar com o AI-5, que era o grande repressor, e a declaração da anistia, né? Que fazia com que, com esse decreto de anistia, o perdão das pessoas que foram perseguidas. Então, muitos que estavam exilados começaram a voltar para o Brasil e alguns que estavam presos, que conseguiram sobreviver a torturas ou então que não... Porque assim, gente, era uma coisa muito estranha, porque alguns que iam para a tortura voltavam e não morriam, outros acabavam sendo desaparecidos. E também o fato também que a pessoa conseguia aguentar essa tortura e tudo mais. Outros acabavam sendo esquecidos nas prisões e tudo mais. Então, muitas pessoas acabaram sendo soltas, né, com esse decreto da anistia. E aí, então, começa um processo da fase final, que a gente fala da redemocratização. A militar, que era totalmente contra essa redemocratização, começou a se manifestar. Então, teve um atentado no Dia do Trabalhador, muitos manifestantes saíram às ruas, que era uma coisa que com a AI-5 você não podia sair às ruas para fazer manifestação. Tá, e esse atentado no Rio Centro famoso, os próprios militares armaram para explodir uma bomba no meio dessa galera aí que estava fazendo manifestação. Acabou que a bomba explodiu antes, tá? E um cara envolvido militar acabou morrendo. E aí depois veio mais um motivo para mostrar que tinha que reabrir, porque os próprios militares estavam tentando fazer algo para que não tivesse essa abertura. Aconteceu em 1981. Então, 81, né? Exatamente vai ser quando... Já em 85 vai ter a abertura total. Então, com esse atentado mostrando que os militares estavam querendo continuar, a população, com essa liberdade aos poucos retomando, foram fortalecendo para que tivesse então essa abertura. Com o fim do AI-5, então começam a surgir novamente novos partidos, tá? Porque os partidos, na verdade, durante a ditadura militar, não tinha congresso, não tinha partido, não tinha nada. Não tinha partido, tinha o MDB e tinha a Arena, que era um fingimento de que tinha partido. O pessoal do MDB era mais oposição com a Arena, mas ninguém era eleito diretamente nessa época, tá? E na fase do AI-5, nem esses dois partidos existiram. Mas quando acabou o AI-5, então o MDB se transformou no PMDB, a Arena se transformou no PDS. E o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, fundados pelo Lula, porque o Lula na ditadura lutou muito pelos direitos dos trabalhadores, incitou muitas greves, ele trabalhava no ABC, por causa da opressão, né, do salário baixíssimo que eles estavam ganhando e por causa da corrupção que aos poucos começou a sair em relação à economia. E aí o PT vai surgir exatamente nessa fase da redemocratização, nessa fase pós o AI-5. O PDT e o PTB, tá? Alguns partidos que também eles pegaram herança dos partidos antes da ditadura militar. Mas a gente viu agora que tem novos partidos, tá? E o Partido dos Trabalhadores vai pegar aquela ala bem da esquerda mais radical, que era o grande problema da perseguição dos militares, mas como estamos caminhando por uma fase de abertura, as coisas vão começando a se organizar nesse sentido. Continuavam com a ideia da abertura controlada, só que, gente, chegou uma hora, com esses partidos todos agora novos em pauta, as pessoas voltando às ruas, né, sem o medo que tinha antes na época do AI-5, a população começou a se movimentar, falando, não quero nada controlado, a gente quer voltar a votar, a gente quer voltar a votar e escolher nosso presidente. Então, em 1982, eles conseguem uma grande evolução que começa, então, volta a votar para os estados e municípios. Aí vem o movimento das diretas já, ou seja, esse movimento foi, gente, importantíssimo. Eu até vivi esse momento, eu era criança, mas... saía em todos os jornais e tudo mais, o pessoal nos palanques, então eu juntava artistas com o pessoal dos partidos todos, né, que eram a favor da democratização, todo mundo unido, pedindo para que voltasse a ter
o que é diretas já? Votar diretamente para o seu presidente, tá? Isso impulsionou para que aquela tentativa dos militares de ter uma abertura controlada fosse por terra. Direta já, a campanha de direta já conseguiu somente uma coisa, que o presidente que foi eleito fosse do lado da democracia, mas não conseguiu voltar ao voto direto. Então fracassou na tentativa do voto direto, porque teve mais uma eleição indireta. O candidato dos militares era o Paulo Maluf e o candidato de oposição era o Tancredo Neves, que era o candidato da democracia. E aí o Tancredo Neves foi eleito, tá, em 1985, só que de maneira indireta. A gente só voltaria a votar depois disso, né? Porque então a direta já conseguiu que tirasse, então, acabasse com a ditadura militar, porque com a eleição do Tancredo Neves acaba a ditadura militar. Só que o voto direto ainda não volta, tá? Não volta o voto direto. Tancredo Neves acaba falecendo, tá? E aí o Sarney, que era o seu vice, assume. O Sarney vai ser durante o governo do Sarney, e ainda com a influência, obviamente, do pequeno momento que o Tancredo Neves, que foi um dos grandes que lutaram contra a ditadura, eles fazem a abertura total. Então, na próxima eleição, a gente vai ter, então, o quê? A eleição direta em que as pessoas vão votar depois de muito tempo. A última vez tinha acontecido em 1960, gente. Olha, foi uma reconquista importante, uma reconquista fundamental na vida dos brasileiros, porque vocês têm que parar e fazer as comparações históricas. Quando foi que a gente conseguiu ter o direito de voto, né? Assim, na história que a gente fala. O mundo todo vivia sobre efeitos de um absolutismo monárquico, em que você não tinha direitos a nada, você só tinha deveres, obrigações, você era um súdito. Na Revolução Francesa você consegue esses direitos todos, você consegue votar, escolher os seus governantes. Aí vem essas repressões, essas ditaduras em que você perde de novo o seu poder e volta como se fosse um absolutismo. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos numa evolução, a gente tem que saber viver na liberdade. O problema é que a gente aqui no Brasil não sabe viver na liberdade, não sabe ter liberdade. Aí é fácil falar que vem uma pessoa para te oprimir, pronto, acaba com tudo. Tem uma discussão aí, os dois lados, vem uma força maior e acaba com a discussão. É fácil assim, né? Só que a gente tem que aprender a viver na democracia, a gente tem que aprender a conceder e aceitar. A gente tem que aprender os dois lados, colocar a nossa vontade, aceitar a do outro. Isso é viver em democracia, isso é viver em paz com o outro. Então, assim, a gente tá vendo movimentos terríveis, né? De querer a volta, não só no Brasil, mas como no mundo todo, e a gente precisa lembrar do que a gente passou séculos e séculos atrás, das opressões que nós tivemos, esse período de 21 anos em que a gente não tinha liberdade nenhuma. Então, assim, o balanço da ditadura não foi legal, não foi nada bom para o Brasil. Famoso, aquela música caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Então, o Geraldo Vandré foi torturado, tá? Muitos artistas foram exilados, não foi nesse período que o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, como exemplo, foram morar em Londres, né? Até o Caetano grava aquela música London, London, e até o filme Eu Ainda Estou Aqui mostra, né? Que tinha uns amigos do Rubens Paiva que tinha uma editora, que era uma editora que foi considerada também contraventora. Ele já meio que prevenindo que podia acontecer alguma coisa, ele mesmo foi embora e foi para Londres, tá? E ele ainda fala pro Rubens Paiva: dá um tempo, vem pra cá com a gente, vamos esperar as coisas acalmarem. E o Rubens Paiva sempre acreditando que nada ia acontecer e tudo mais, e infelizmente aconteceu. Então por isso que o filme é muito tocante, tá? Então foi uma fase que muitos artistas foram perseguidos, músicas foram feitas, o Chico Buarque, aquela música Cálice, afasta de mim esse cálice. Essa música é famosíssima, essa música representa o quê? É o cálice do sangue que Jesus, né, o cálice que ele fala, ele faz essa alusão, essa metáfora, o cálice do sangue, que é o cálice de você ficar calado, de você não poder falar, porque é um período de censura que você não pode falar. Entendeu, gente? Então, esse período, apesar da repressão, foi um período riquíssimo de músicas, assim, poéticas, maravilhosas, nesse sentido, a coisa boa que a gente pode tirar, e que a gente consegue, através de metáforas, eles faziam as músicas para poder fazer a sua repressão contra o governo. Então, peças de teatro foram proibidas, novelas foram proibidas, tudo era controlado, tudo. Gente, você acha que é legal viver assim, sendo controlado? É fácil falar, né, quando você passou por um período que nem muitos dos nossos pais, dos nossos avós,
Porque assim, a população básica mesmo, ela não sofreu essa censura, porque ela tinha a vida dela normal, trabalhava e voltava. Agora, pessoas da classe artística ou pessoas jornalistas e tudo mais que manifestavam alguma coisa, eles eram perseguidos porque não podia ser contra o que estava acontecendo. Então, às vezes, a pessoa comum que viveu, claro, ela sabia que não podia ouvir ou ver o que ela quisesse, tá? Mas ela estava tendo o dia a dia dela do trabalho, achando que as coisas estavam indo bem, porque o próprio governo, como não tinha... Porque entenda isso, gente, como tinha censura, a gente não podia, os jornais não podiam apontar o dedo nas corrupções que estavam acontecendo. Isso é uma maneira também muito boa de governar, porque as pessoas governam sem saber os erros que estão sendo cometidos. Então, para a população, as coisas estavam bem. Tinha aquela propaganda de que o governo estava indo muito bem, mas na verdade não estava. E essa parte que não estava não podia ser publicada, não podia ser colocada em jornais e revistas. Então, você vivia uma ilusão. Então, muita gente que vem a favor, é uma ilusão que ela viveu num período em que as coisas aconteceram sem ela saber o que realmente estava acontecendo. É como se você estivesse cego dentro de uma caverna, o mundo acontecendo lá fora, você tendo a sua vidinha e você não sabe realmente o que está acontecendo e você está sendo manipulado todos os dias. É legal viver assim? É isso que eu falo para vocês, dos 21 anos que nós tivemos de ditadura no Brasil. O Constitucional, então, acabou sendo decretado no final de 1968, porque teve, então, as pessoas começaram a se manifestar mais, tá? E aí teve, a gente fala que o 1968 tem até um livro, que é o ano que não acabou, porque foi um ano em que os estudantes também começaram a se manifestar, com o lema, é proibido proibir, tá? É proibido me proibir de viver, de ser quem eu sou. E aí, isso tudo, mas alguns atos que começaram a acontecer violentos, geraram e causaram essa situação de ser decretado o ato institucional número 5, que foi o AI-5. Então, assim, é muito parecido com outras coisas que aconteceram também simultaneamente na América Latina, os momentos mais também repressivos. E a gente não pode parar de destacar também a influência de países, por exemplo, o próprio Estados Unidos vivendo democraticamente com a sua liberdade de expressão, que a gente fala, que veio coincidir com a Guerra do Vietnã, em que os estudantes saíram nas ruas. O fato dos estudantes, eu vou encaixar agora aqui os movimentos estudantis que tiveram. Tiveram movimentos importantes. Na Inglaterra, o punk, tá? Os hips. E por que eu tô colocando isso agora nesse momento? Porque os estudantes, os jovens começou a falar, quem sou eu na sociedade? Eu preciso ser alguém na sociedade. Era só uma pessoa que tinha que crescer e trabalhar e tudo mais. Mas e a vontade de um estudante, a vontade de um adolescente, estudante e tudo mais? Os estudantes começaram a pensar, eu também quero ter as minhas vontades realizadas. E principalmente, não ser controlado pelo governo. O movimento punk na Inglaterra era um ato contra o controle dos jovens, né? De ser controlado pelos pais, ser controlado pelo governo. Nos Estados Unidos a gente viu que muitos jovens saíram contra a Guerra do Vietnã porque eram eles que estavam indo lá morrer, né? E o governo fingia que estava tudo bem, que os Estados Unidos estava ganhando, só que não, gente, os Estados Unidos não estava ganhando, a guerra estava sendo algo maçante, com mortes para todos os lados. Então, e aí isso influencia o resto do mundo, porque aí os artistas aqui no Brasil, os escritores e tudo mais também vão se influenciar por esse movimento. Então, se aqui nós estamos sendo reprimidos, vamos lutar contra essa repressão, tá? O movimento punk era um movimento agressivo, um movimento que mostrava que você tinha que, através da violência, você tinha que acabar com tudo, quebrar e tudo mais. O movimento hippie já era da paz e amor, né? O pessoal lá, tudo bem, ai, vamos zelar pela paz mundial e tal. Então foram movimentos importantes que a gente fala de contracultura. Movimentos em que os jovens demonstraram a sua vontade. E isso veio coincidir com o fato da gente estar vivendo uma ditadura aqui no Brasil também, tá? Então a gente encaixa isso dentro do período em que nós aqui no Brasil estávamos passando. Foi um período de repressão total. Consequências. Mais de 20 mil pessoas torturadas. Oficialmente, quase 1.000 mortos ou mais até, porque tem muita gente desaparecida. Foi no período da ditadura que teve ocupação em massa da Amazônia. 8 mil indígenas mortos.
Dentro da corrupção, porque ninguém podia investigar o que estava acontecendo. Então os caras fizeram a festa, gastaram, não podia ninguém ser investigado. Fim dos direitos dos trabalhadores, você não tem direitos, seus direitos de trabalhador, você não poder nem contestar o que você está querendo se você está sendo oprimido. A desigualdade social, aumentou demais a desigualdade social durante esse período. As pessoas ficaram mais pobres, os ricos ficaram mais ricos, tá? Endividamento do Brasil. O Brasil fez muita dívida externa, porque ele gastava mais, a corrupção rolando solto e pedia dinheiro emprestado. E a inflação e tudo mais. Não foi nada legal. Foi legal só para quem estava no poder, gente. Foi legal só para elite. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender isso. A gente precisa de liberdade para saber o que está acontecendo, para nessa liberdade a gente poder contestar as coisas, tá? E que as coisas não caminhem por um controle. Você tem que ter o seu direito de ir e vir, você tem que ter o quê? As suas obrigações que te trazem os seus direitos. Você paga os seus impostos e você tem em troca, tá? Então é muito fácil você falar que você não tem nada e você ser controlado. Então para pensar, ok? Isso é muito importante para que a gente não deixe voltar mais isso. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre a redemocratização. Então foi o período em que, pegando a carona a esses políticos todos que votaram e a abertura que a gente teve com o Tancredo Neves e depois o Sarney, que assumiu quando ele morreu, aí vão ter as sucessões dos governos que a gente vai ver a fase que a gente teve dos governos democráticos em que foram eleitos e que até hoje, graças a Deus, a gente ainda escolhe o nosso presidente. Espero que a gente continue escolhendo. É isso aí, gente. Críticas, sugestões, perguntas, tá? Podem deixar aí embaixo que eu vou responder para vocês. Um grande beijo.